Senador, é óbvio que eu acompanho o seu trabalho, de outros senadores que faz realmente oposição. Mas na humilde opinião do senhor, o senhor não acha que o Senado, que tem uma força absurda, força essa dada pela Constituição Federal, não poderia fazer muito mais, principalmente essa oposição? Oposição essa que deixou passar, nem entro no mérito dos requisitos, deixou passar o Zanin como ministro do STF, que é um escárnio, essa que é a verdade, não pelo doutor Zanin, não pela história dele, não pelo que ele é, mas por ter sido advogado de uma pessoa que o nomeou. Nós sabemos que um dos princípios da Constituição é o da impessoalidade, da imparcialidade. Quebra por si só. É ser humano antes de ser ministro. A vaga da Rosa Weber está aberta. Estão cogitando o nome do atual ministro da Justiça. Ministro da Justiça esse que as gravações não apareceram, o Senado não fez a pressão correta para aparecer as gravações e talvez o atual ministro da Justiça seja o próximo ministro do STF. Eu quero ouvir a opinião do senhor sobre esses pontos. Bem, na realidade, né, a questão do processo, né, para a escolha do ministro do STF, para a homologação dele pelo Senado, em tese o processo está correto. O presidente indica e o Senado faz uma sabatina. Agora não pode ser uma sabatina, eu participei dessa do Zanin, né? O Zanin sentou às 10 da manhã, levantou às 5 da tarde, ou seja, foi tomou um calor ali médio. Mas isso não é sabatina. Nos Estados Unidos, um candidato à Suprema Corte, a sabatina leva 3, 4 meses, né? Essa semana nós vamos falar de direito constitucional. Semana que vem nós vamos falar de direito administrativo, porque o cara lá ele vai ter que decidir sobre tudo. Então a gente tem que saber se ele tem o notório saber, né, para ocupar aquela posição. No caso do doutor Zanin, eu disse para ele pessoalmente, né, tenho nada contra ele. Eu digo, olha, se eu tivesse em maus lençóis, eu te contratava como advogado. Né? Não tenho a mínima dúvida. Mas o princípio da impessoalidade do notório saber está rompido. Vamos ver agora. Vai indicar o Flávio Dino? Flávio Dino foi juiz, né? Então já tem um outro tipo de passado na magistratura. Né? Mas vamos ver como é que o Senado vai se comportar nessa sabatina. Agora, o senhor não acha que seria mais produtivo, por exemplo, o Senado, em vez de discutir mandato de ministro do STF, por exemplo, debater a questão de indicações de pessoas que já serviram ao presidente que o indicou? Eu vou dar um exemplo rápido para o senhor, senador. Enfim, o presidente Lula, a gente acabou de falar do Flávio Dino. No caso, por exemplo, do Bolsonaro, André Mendonça. Lá atrás, recuando no tempo, Fernando Henrique, Gilmar Mendes. Temer, Alexandre de Moraes. Toda essa turma trabalhou para o governo que o indicou. Talvez não fosse mais produtivo algo que impedisse o presidente de indicar alguém que tenha trabalhado para ele. Essa questão não vi ainda ser colocada lá, viu, Piperno? E qual que é a sua opinião? A minha opinião é que é uma excelente ideia, você colocar mais limites nesse processo de indicação. Por exemplo, como se você tem uma quarentena, para quem sai do governo, tem uma quarentena, o cara tem que estar 3, 4 anos afastado, né, para depois poder ser indicado. A gente pode pensar em algo nessa natureza, porque realmente termina havendo essa indicação na base da amizade ou do trabalho que os dois tiveram juntos, como os exemplos todos que você citou. Agora, o que ocorre com a nossa Suprema Corte é que a Suprema Corte ela tem que se pronunciar coletivamente. Não pode haver pronunciamentos individuais. É isso que tem que ser contido. Que seria a decisão monocrática. Não é só a decisão monocrática. Por exemplo, o atual presidente da Suprema Corte vai ao Congresso da UNE para falar o que falou. Aquilo não pode, aquilo está errado. Você fala em manifestações para a sociedade. Não é só pedir desculpa, ele não tem que se manifestar para a sociedade, ele não foi eleito para nada. Exato. Eu, aliás, acredito que nenhum deles ganha eleição nem para síndico do prédio, se tivesse. Né? Então ele tem que se manter no casulo dele, o preço que ele tem que pagar pela função que ele ocupa. O silêncio dele vale
Milhões. E, senador, e isso que nos incomoda, porque qualquer leitor da Constituição sabe que essa conduta configura um crime de responsabilidade. E o Senado se omite sobre isso. Nenhuma nota, nenhuma admoestação. Nós não queremos o processo do crime de responsabilidade, mas que o presidente que representa os senadores emita uma nota. Você não pode fazer isso, uma admoestação pública. Que reage institucionalmente. Exata, tão somente. Ninguém quer punir ministro, mas que mostre a força da instituição. Eu vejo sempre ali o nosso presidente, o Rodrigo Pacheco, eu tenho muito respeito pelo Rodrigo. Não é simples o cara ser presidente do Senado e do Congresso. O Rodrigo é um homem prudente. Essa é a realidade. É político mineiro, a prudência faz parte da política mineira nas melhores tradições. Mas eu acho que agora ele compreendeu, que existe um movimento grande e que está na hora dele subir nessa prancha, e surfar nessa onda aí. O senhor acha que ele está subindo nessa prancha? Eu acho. Eu acho que ele está subindo nessa prancha. E quais são as condições para que ele realmente suba nessa prancha e realmente faça alguma coisa? Não, você vê, o senador Flávio Arnes entrou, com essa emenda constitucional aí, com a questão de mandato para os ministros da Suprema Corte. É um limite, Tem outra lá, tem um projeto ali que eu acho que é do Valentim, do Stevenson Valentim, que é ter recall. Cada 4 anos o cara comparece de volta para ser sabatinado. Então tem vários projetos. Então, nós votamos o fim da decisão monocrática. Isso não demonstra uma desarticulação ao invés de pensar estruturalmente o problema? Aí é difícil, pelos interesses políticos todos que estão ali dentro, Daniela? Eu acho que o nosso grupo de oposição, ele fez um trabalho muito bom aí, porque nós conseguimos... Se você observar, há um mês atrás, quando ocorreram esses eventos aí, a sucessão de discursos que tiveram lugar ali no Senado, o Marinho, Magno Malta, o Girão, todo mundo falando, e aquilo bateu, então acho que aquilo foi muito importante para essa mudança de pensamento de parte do Senado. E a pressão da população.